Olá pessoas, eu sou o Lorde Gabriel e você acaba de entrar na dinastia Lorde Gabriel, onde a opinião é sem filtro. No vídeo de hoje vamos continuar nossa jornada por Monogatari Second Season, falando de um dos arcos mais importantes da franquia, Mayoi Genchi. Depois da emocionante conclusão da história de Hanekawa Tsubasa em Tsubasa Tiger, agora vamos para onde a série muda completamente de direção e nos entrega uma história sobre viagem no tempo, arrependimento e as consequências de tentar mudar o passado. Este arco também aprofunda a relação entre Araragi Shinobu e Mayoi Hachikuji, além de apresentar uma das versões mais assustadoras de Quixote Acerola Orion Heart on the Blade. Como sempre, esse vídeo contém spoilers de Kabuki Monogatari, Kizu Monogatari e diversos acontecimentos importantes da franquia. Antes da história, vale explicar o título. Kabuki pode remeter ao tradicional teatro japonês, conhecido por suas apresentações dramáticas e exageradas, mas também faz essa ideia de algo que saiu completamente do roteiro, algo que tomou um rumo inesperado e por isso descreve perfeitamente esse arco. A história começa quando Araragi percebe que esqueceu de devolver a mochila para Hachikuji depois que os dois conversaram normalmente, até que apareceu Yotsuki Ononoki, surge diante dos dois. Ela oferece uma solução completamente absurda, viajar no tempo. Seu objetivo é simples, voltar ao passado por alguns minutos, devolver a mochila e retornar imediatamente. Parecia impossível dar errado, mas em Monogatari as coisas nunca são tão simples. Graças aos poderes de Ononoki, Araragi e Shinobu viajam 11 anos ao passado e chegam exatamente ao dia que Hachikuji morreria. Naquele momento, Araragi percebe que pode impedir seu acidente, mesmo sabendo que isso mudaria completamente o futuro. Araragi salva Hachikuji, ela nunca é atropelada, nunca se torna um espírito e continua vivendo ao lado de sua mãe. Naquele instante, Araragi acredita ter feito a escolha certa, mas quando os dois retornam ao presente, eles descobrem uma cidade completamente destruída, silenciosa e praticamente sem vida. Pouco tempo depois, descobrem a verdade, o apocalipse. Sem Hachikuji se tornar um espírito, Araragi nunca se perdeu naquela encruzilhada anos atrás, consequentemente nunca conhece Hachikuji e, por causa dessa pequena mudança, também nunca encontrou Quixote durante os eventos de Kizu Monogatari. Sem Araragi, Quixote nunca jamais recuperou partes de seus poderes, mas também nunca perdeu sua forma original e permaneceu como a vampira mais poderosa do planeta. Eventualmente, ela destrói praticamente toda a humanidade. Enquanto exploram esse novo mundo, Araragi e Shinobu encontram a única sobrevivente, Hachikuji. Hachikuji é uma adulta e que decide entregar uma carta falando sobre Quixote Acerola Orion Heart on the Blade e descobrindo um método de derrotá-la. Araragi e Shinobu vão até o templo e pela primeira vez vimos uma Quixote em sua forma completa, mas diferente da vampira brincalhona que conhecemos, essa Quixote completamente consumida pela solidão. Quixote reconhece imediatamente Araragi, mesmo percebendo a outra linha do tempo. Ela percebe que ele não é o Araragi daquele mundo, mas também percebe que finalmente pôde conversar novamente com alguém, e é uma das cenas mais melancólicas de toda a franquia. Quixote revela que exterminou praticamente toda a humanidade, mas não porque desejava dominar o mundo, ela apenas perdeu completamente o sentido de continuar vivendo. Sem Araragi, ela voltou a ser exatamente quem era antes de Kizu Monogatari, uma criatura imortal, extremamente poderosa e completamente sozinha. Percebendo que aquela realidade jamais poderia ser restaurada, Quixote decide ajudar Araragi. Ela enfrenta as consequências da ruptura temporal e permite que Araragi encontre uma forma de retornar à linha correta. Graças à ajuda de Shinobu, Araragi e Shinobu finalmente conseguem voltar ao presente. Agora Hachikuji continua sendo um espírito, Quixote continua vivendo como Shinobu e o mundo volta ao normal. O subtítulo Jiangxi faz uma referência aos famosos vampiros salteadores do folclore chinês. Essas criaturas representam a incapacidade de seguir em frente, vivem presas entre a vida e a morte, e esse conceito combina perfeitamente com o tema do arco. Araragi queria voltar ao passado porque acreditava que poderia consertar um arrependimento, mas as coisas ficando presas às consequências dessa escolha. Assim como muitas obras de ficção, a viagem do tempo representa o desejo humano de corrigir erros. Quem nunca pensou nisso? E se eu pudesse voltar e fazer diferente? Mayoi Genchi responde essa pergunta. Nem toda dor pode ser evitada, e algumas tragédias fazem parte daquilo que nos torna quem somos. Esse arco também reforça algo iniciado em Kizu Monogatari. Araragi e Shinobu mudaram a vida de um ao outro. Se eles nunca tivessem se encontrado, ambos estariam condenados. Araragi jamais teria
amadurecimento e Quixote seria presa à sua eterna solidão. Por mais estranho que pareça, os dois se salvaram momentaneamente. Esse arco, agora vamos para algumas curiosidades. Esse arco apresenta uma das poucas linhas temporais alternativas mostradas em Monogatari e revela o enorme impacto em pequenas mudanças que podem causar em toda a cronologia da série. A forma adulta de Quixote aparece aqui como uma lembrança do que ela era antes de Kizumonogatari. Sua postura, sua fala e sua expressão mostram uma personagem que é muito diferente da divertida Shinobu que conhecemos agora. O título Kabuki Monogatari também faz referência à ideia de uma história que saiu dos trilhos, refletindo o caos causado pela alteração da linha do tempo. Embora seja um arco sobre viagem no tempo, seu verdadeiro foco nunca é a ficção científica, mas sim as emoções e arrependimentos dos personagens. Na minha opinião, Mayoi Junction nos ensina que não podemos viver presos ao desejo de mudar o passado. Os erros, as perdas e até mesmo os momentos mais dolorosos também fazem parte da nossa história. Se tentarmos apagar tudo aquilo que nos machucou, talvez acabamos apagando também aquilo que nos tornou quem somos. Araragi aprende que aceitar o passado é muito melhor e mais importante do que tentar reescrevê-lo. Mayoi Junction é um dos arcos que mais fortalece a relação entre Araragi, Shinobu e Hachikuji. Além disso, ele mostra que cada acontecimento da cronologia de Monogatari, por menor que pareça, possui um papel importante na construção dos personagens e também nos oferece um raro deslumbre do que aconteceria se Araragi nunca tivesse encontrado de Quixote. E essa resposta é assustadora. E esse arco foi Mayoi Junction, um arco que usa viagens no tempo para discutir o arrependimento, o destino e a importância de aceitar o passado. Mais do que uma aventura e uma realidade alternativa, essa história é sobre compreender por aquelas dores que não podem ser apagadas porque elas também fazem parte daquilo que somos. Se vocês gostaram dessa análise, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e doem para o meu LivePix, link na descrição. E no próximo vídeo da nossa jornada por Monogatari vamos falar sobre Nadeko Medusa, um dos arcos surpreendentes e controversos de toda a franquia, onde conhecemos a verdadeira face de Nadeko Sengoku. Muito obrigado e até o próximo vídeo.